Depois a gente pode conversar um pouquinho, é importante trocar algumas ideias, tirar algumas dúvidas, não é? Então, na Casa Espírita também tem essa questão do diálogo, é muito importante isso. O Livro dos Espíritos foi feito assim, de perguntas e respostas. Então, a gente precisa fazer esse bate-bola para que a gente possa chegar a conclusões por nós mesmos. Isso é muito importante, não é? Talvez não exista ninguém que possa nos ajudar ou nos fazer convencer de determinadas coisas. Mas se nós chegarmos às nossas conclusões, aí nós não temos jeito, não podemos enganar nós mesmos, né? Isso é uma teoria socrática, Sócrates usava esse método. Inclusive, ele conversava com as pessoas a ponto de fazer com que as pessoas concluíssem aquilo que ele estava querendo ajudar a ensinar as pessoas. É muito interessante esse método, porque a gente vai tirando, né, informações, dados, e nós vamos por nós mesmos nos concluindo, e isso pode nos ajudar bastante. Talvez mais de 60% do problema que a gente esteja sentindo dependa da gente, mais de 60%. Talvez a gente esteja recalcitrando, esteja insistindo em alguma coisa, esteja querendo coisa que está fora do nosso alcance. E isso pode nos embaraçar demais, pode nos criar grandes problemas. Nós precisamos, muitas vezes, olhar um novo horizonte, olhar a situação por cima, para que a gente possa saber se não somos nós mesmos os precursores dos nossos problemas. 90% dos problemas são assim, e 60% deles ou mais podem ser resolvidos por uma simples mudança de atitude nossa. Então, se a gente tem aquela coisa forte, aquela raiva, aquele ódio, aquela coisa de uma pessoa, às vezes a gente precisa pensar melhor, que a gente possa pedir a Deus muito ajuda para que a gente possa mudar esse pensamento contra esse tipo de situação ou de pessoa. Tem pessoas que aborrecem a gente, não é? Nossa, tem pessoas que não fazem muito esforço. Às vezes ela escreve 2 palavrinhas já é o suficiente para que a gente fique desequilibrado. E nós precisamos ter essa força para entender que não podemos entrar em choque uns com os outros, não é? E que se essa coisa incomoda muito a gente, se aborrece muito a gente, essa situação, esse fato, essas palavras, essas coisas, é porque nós temos alguma ligação com isso, nós temos uma certa suscetibilidade para isso, não é? Porque a gente vai aprender lá com Paulo, e Paulo fala para a gente que tudo nós sofremos. O amor tudo sofre. Mas que amor é esse, né? Tem que ser um amor profundo. Mas como conseguir amor profundo com uma pessoa que nos aborrece? Aí está a chave da questão. Como fazer isso? A gente não consegue fazer isso só de querer, assim, rapidamente, de uma hora para outra, de um dia para o outro, é muito mais complexo do que isso. Nós precisamos construir. Então é assim, engolir assim, um leão, né? Fala um sapo, mas às vezes é um leão que a gente tem que engolir. É a gente ter um segundinho mais de paciência, é a gente ir um pouquinho mais à frente, é a gente relevar, é a gente compreender, é buscar algum elemento que seja positivo na pessoa. A gente precisa construir este entendimento para que a gente possa se libertar desta coisa que nos incomoda tanto, dessas pessoas que nos incomodam tanto. É tão bom, vocês devem ter essa certeza. Quando a gente encontra pessoas, lida bem com qualquer situação. É assim, sei lá, o mundo parece que vai cair em cima dela, ela está tranquila, está lidando bem com aquilo. Às vezes vai em família, está todo mundo contra ela, ela está assim sossegadona, tranquila, equilibrada, conversando, se desenvolvendo com todos, não deixando aquele calor da emoção envolvê-la. Como isso é importante para nós termos essa firmeza, essa segurança. No nosso dia a dia, no nosso relacionamento, quando a gente conseguir essa segurança, nada vai nos aborrecer mais, nada vai nos incomodar. Então a gente vai vencer. Só para a gente relaxar um pouquinho, é importante a gente saber, de vez em quando a gente escuta umas piadas, são muito interessantes, né? Então as pessoas ficam muito incomodadas às vezes, né? Que fala alguma coisa que a gente não gosta, de um time que a gente não gosta, não é? E eu vi uma piada de um senhor negro, e esse senhor estava falando o seguinte: por que os jogadores ficam tão incomodados quando alguém da plateia lá do estádio xinga eles ou ofende eles? Aí ele estava falando assim, eles ganham 2, 3, 4, 5 milhões por mês. Quem daqueles da plateia ganham isso? Nem 1%, acho que nem 0,5%. Estão em condições maiores do que a deles. E por que eles ficam tão incomodados? Tão aborrecidos? Tão chateados? E a gente fica pensando, é verdade mesmo, por quê, né? A pessoa está lá assistindo, o jogador ganha milhões.
Como é que aquele camarada consegue tirar o outro do sério, desequilibrar? Ele não está preparado. Então ele precisa se fortalecer para isso, e a primeira coisa que ele precisa entender é assim, bom, eu estou numa condição muito diferente dessa pessoa. Ele está querendo me humilhar, está querendo me diminuir, mas quem é diminuído e humilhado é ele. Que precisou até pagar para vir aqui. Eu estou ganhando para vir aqui, ele precisou pagar para me assistir aqui. Pagar para xingar. Não é? Veja só, uma coisa assim que tem lógica, né? E as pessoas ficam aborrecidas, ficam assim, atrapalhadas, tumultuadas, chateadas. E aí você põe a cabeça no lugar, põe o pé no chão e pensa assim, mas meu Deus do céu. Isso acontece com a gente, familiar nosso. Às vezes um familiar nosso fica falando coisas que ele nem sabe, não é? Fala coisa que ele nem sabe. Às vezes ele nem imagina o que a gente está fazendo, o que a gente está trabalhando, o que nós estamos realizando. E está lá, criticando, fazendo coisa, criando situação difícil, conturbando a situação. Então a gente precisa ter força nesse sentido, para entender que isso não vai tirar a gente do sério. Porque o amor tudo sofre, é assim, não é que tudo sofre e aquilo causa o sofrimento nele. Mas é a tal coisa, ele está revestido de uma capa protetora. É isso que nós precisamos nos revestir, dessa capa protetora. Que não nos deixam assim numa situação embaraçosa por qualquer motivo. Qualquer motivo deixa a gente numa situação embaraçosa. Vamos num atendente de supermercado, a pessoa fala alguma coisa e já fica nervoso. Passa o dia inteiro com aquele troço na barriga ali. Meu Deus do céu, eu podia ter falado isso, feito aquilo, outro. Vou fazer um processo, vou no juiz, vou na delegacia. Aí você pensa, meu Deus do céu, mas por que isso está me incomodando tanto? Talvez um pouco de falta de amor, porque já viram o netinho querer ofender a vovó? Né? Xinga a vovó, fala uma bobagem para a vovó, para o vovô. Coitadinho, tão pequenininho. Coitadinho, não sabe o que está falando. A vovó não lida assim. Ela fica com raiva do neto, te matar, levar para a polícia, prender você. Ela fala isso pro neto? Claro que não, meu Deus do céu. Porque o que tem nela ali? Potencial enorme do quê? De amor. Lá o neto e chuta a bola na penteadeira dela no quarto. Pá! Quebra a penteadeira do quarto. Vou chamar a polícia, fazer uma perícia aqui para saber quem é que chutou. Vai pagar. Quem for o responsável. Olha. Meu Deus do céu, essa penteadeira era da minha bisavó. Mas paciência, tudo tem um fim mesmo, né? Olha aí a quantidade de amor que tem a avó, né? Aí chega a mãe, tá tudo bem, mãe? Aconteceu alguma coisa? Não aconteceu nada. Mas como não aconteceu nada? E a penteadeira? O que aconteceu com a penteadeira? Sei lá, alguém tropeçou e o espelho caiu sozinho. Não faz, a avó não faz isso? Faz, não faz. Não é para dar doce para ele, mãe. Ô mãe, não pode dar doce para ele. Você deu doce para ele, mãe? Não, eu não dei. Se ele pegou, foi por conta dele. Estava aqui em cima da mesa, tudo aberto, tudo pronto, mas se ele pegou, foi ele que pegou, não dei nada para ele. Por que nós temos essa atitude? Por causa de amor. Alguém pisa no nosso pé no ônibus. Pisou no pé. Desgraçado, maldito, infeliz. Vai pro raio que te o parta. Aí vem o netinho e pula na nossa barriga. Eu não tinha um netinho, tinha um filho de 50 quilos quando ele tinha uns 6, 7 anos. 50 quilos, o bicho pulava na minha barriga. Meu Deus do céu. Por que a gente não age com o netinho como age com o estranho na rua? Falta, não falta. Então não quer dizer que a gente tem que ter o tamanho de amor que a gente tem com o neto, com o filho, com as pessoas queridas, não. Mas a gente tem que ter um pouquinho mais de entendimento, um pouquinho mais de sentimento, um pouquinho mais de amor. Só um pouquinho mais. É isso que o Paulo fala pra gente. O amor tudo sofre nesse sentido, quer dizer, não é qualquer coisa que tira ele do sério, não é qualquer coisa que o aborrece, não é qualquer coisa que vai fazer com que ele passe um dia amargo, terrível. Às vezes, se a gente pensar bem, tem dias difíceis pra gente. Você olha para trás naquele dia, o dia seguinte, semana seguinte, mês seguinte, e fala, meu Deus, olha que besteira, passei um dia tão amargo por uma besteira. Não deu nada certo. Foi tomar café, não tinha um pó de café. Que raiva, tá chovendo, posso comprar café. Aí já começa assim o dia, desse jeito.
Ai, tudo parece estar conspirando. Vai trabalhar em alguma coisa, não dá certo, o computador não funciona. O rádio do carro trava, não consegue ligar o rádio do carro. Porcaria. Fiz nada, não deu nada certo. Mas que besteira, que bobagem. Com jeitinho, com calma, a gente vai achando um buraquinho, um jeitinho de atender, de favorecer, de passar. Não está dando certo? Acalma um pouquinho, faz uma prece. Será que tem alguém do meu lado aqui? Por que você não quer que não dê nada certo hoje? Você está querendo me pegar, né? Mas hoje eu saí assim, quando eu pus o primeiro pé para fora da cama, eu falei assim, hoje, nada vai me tirar do sério. Já fizeram esse desafio? Faça esse desafio, é muito interessante. Faça esse desafio, nada vai tirar do sério. Vamos imaginar, noite de Natal. Noite de Natal. Cada um leva um prato. Os vagabundos levam salada, alface. Aí o outro leva o assado. Mas a gente pode fazer o que quiser com aquele assado. Pode embalar do jeito que quiser. Ele vai vazar. E vai vazar na roupa da gente. Vai ou não vai? Aí você chega na festa com o vestidão manchadão, porque o marido está dirigindo, é você que está carregando o negócio, o vestidão na peca, riscado de gordura. Já previno, viu? Já previno. Vai com roupa de guerra e leva a roupinha para trocar lá, porque o máximo que pode acontecer é alguém chutar uma bola na mesa e cair a gelatina em cima da gente, mas do mais não vai ter nenhum outro problema. E aí a pessoa já entra em desequilíbrio, porque é claro também, né? Um vestido riscado de gordura, meu Deus do céu, às vezes comprou aquele vestido, ganhou, né? Vestido para Natal, para o Ano Novo, e a gente já sujou o vestido desse jeito, com gordura, que tem que passar água quente, cândida, bicarbonato de sódio, semorim, sei lá o que, aí só falta cortar ele, porque não tem como tirar aquela gordura, é um negócio impressionante, né? Mas isso não pode tirar a gente do sério, isso não pode. Então a gente já fica prevenido. Sabe uma coisa que aborrece a gente? Aí você fala assim, você tem que ir na casa de uma pessoa, mas tem umas coisas que me aborrecem lá. Você já vai preparado. Assim, se ele falar mal no meu time, não tem problema nenhum, eu vou fazer que não escuto. Se ele ficar me provocando, dizendo, você não está escutando porque você não quer, fala assim, não, vamos tratar de outra coisa, vamos falar de outra coisa. Uma coisa mais amena, vamos falar de política? A gente vai preparado para aquelas conversas. Vai ter que ter uma conversa difícil com uma pessoa, já vai em prece. Já vai em prece. Vai fazer uma palestra atrasado, já vai em prece também, porque chega lá os caras espinar para você. Oh, meu Deus do céu, aqui ó. Aí você está tranquilo, está preparado, que nem eu já estou preparado. Se vier me xingar aqui, eu falo, não tem problema nenhum. Pode xingar à vontade, eu estou acostumado. Estamos preparados. Então vejam, o amor tem isso, tem esse negócio de planejamento. Sabe planejar assim, aquela coisa difícil que você vai viver? Vai conversar, por exemplo, com a sogra, é um assunto difícil. A gente ama tanto a senhora, mas a senhora sabe, a gente tem que sair, trabalhar todos os dias. Nós arrumamos uma casa que é maravilhosa para a senhora, tem mais umas 8 ou 10 mulheres lá da sua idade. A senhora vai se divertir o dia inteiro, pode jogar dama, dominó. Vão dar o remédio para a senhora na hora certa. Olha só. Se você sabe que vai ter essa conversa, você é a sogra, por exemplo, você já sabe que vai ter essa conversa. Aliás, quando fala, não precisamos ter uma conversa, eu não preciso, já estou afim mesmo de ir, mesmo naquele lugar que vocês estavam olhando lá para mim. Já está resolvido, olha só. Com o coração apertado, a gente às vezes tem que tomar uma solução assim, né? Você acha que a pessoa vai ter uma conversa dessa porque ela está muito com vontade que você continue onde você está? E você fala, meu Deus do céu, melhor saber onde que eu fico, né? Porque desse jeito... Então a gente vai se preparando para as conversas difíceis, para as coisas mais difíceis. E se pegar a gente de surpresa, um acidente de carro, uma bobagemzinha no trânsito, uma batidinha, uma coisinha, outra, está preparado, meu Deus, você está errado.
A gente fica assim, meu Deus do céu. Vamos ver o que aconteceu primeiro. Puxa vida, meu Deus do céu. Quem será que está errado aqui entre nós? Faz uma pergunta aí, pergunta o que aconteceu. Devagarzinho fazendo isso. Eu estou preparado também para sair todo mundo da minha palestra. Eu posso ficar sozinho aqui, não tem problema nenhum, viu? Não tem problema nenhum, pode sair. A gente vai para a parte 2. A parte 2, estou brincando. Então, a gente vai trabalhando nessa direção, nessa diretriz de estar preparado para as coisas mais difíceis. Você tem uma pessoa com dificuldade orgânica em casa, em família. Você tem que estar preparado para qualquer coisa. Atender, acompanhar, fazer alguma... Está preparado para isso. Tem coisas que pegam a gente de surpresa, mas não é que pegam a gente de surpresa. É a gente que quer fugir da surpresa. Que a gente sabe que vai precisar e vai acontecer. A gente sabe disso. Então, na hora difícil, já está preparado, sabe como conversar, sabe se deve falar, se deve ficar em silêncio, se está errado, fica em silêncio. A gente sabe, nós estamos errados. Para que eu vou discutir? Mas é difícil, porque a gente não tem essa ideia, porque tem um negocinho na nossa parte aqui de dentro, está falando de amor, mas tem um negócio chamado vaidade, egoísmo, orgulho, que impede muitas vezes os maiores sentimentos de desenvolverem em nós. Porque a gente não aceita nada, não leva o desaforo para casa, não quer nem saber, não está nem aí. E se alguém mexe com a gente, tem que levar de volta, a gente tem que devolver uma ofensa, tem que devolver uma malcriação. E a gente vive assim, uma vida difícil, né? Tem pessoas que ficam o dia inteiro arrumando confusão, o dia inteiro, parece que tem um certo prazer masoquista, né, de criar confusão. Liga para a pessoa, para ligar para ela, para falar mal dela. Ah, você quer falar mal, não? Vai ligar para a pessoa e falar mal dela? Espera quando estiver perto dela. Mas a gente não aguenta, tem que falar antes, né? Ó, já vai preparando aí, viu? A gente não sabe se conter. Dá uma notícia ruim, por exemplo. Quem é que aguenta segurar uma notícia ruim para dar? 3 horas da manhã. Ó, fulano morreu. 3 horas da manhã? Mas o que eu posso fazer 3 horas da manhã? A gente é médico, legista, polícia, científica, o que a gente é? Não é? Espera terminar o dia, começar o dia, 7, 8 horas da manhã, bom dia, tudo bem? Olha, sabe a pessoa, tal e tal e tal, infelizmente teve um problema que a gente estava esperando. Poxa, como é que vai ser? Vai ser assim, assim, assim. Hoje em dia aqui em São Paulo acho que nem tem mais velório à noite, madrugada, né? Acho que nem tem mais. Antigamente tinha, né? O pessoal ficava lá a noite inteira e tal, aquela coisa. Aí eu descobri por que existe velar, ficar velando. Porque antigamente não sabia se o camarada tinha morrido ou não, e aí como chegava a noite, eles acendiam um monte de vela para ver se a pessoa acordava ou levantava. Aí ficava ali com aquelas velas ali, olhando para ver se a pessoa ia levantar, né? Você vê que tinha alguns que levantavam, devia ser um negócio assim, né? Por isso que chama velar, por causa daquelas velas que eles ficavam olhando se o defunto ia levantar ou não, né? Meu Deus do céu, que coisa, né? Mas tem coisas assim. Coisas assim. Um problema grave aí, jurídico, por exemplo. Sexta-feira, 9 horas da noite. Olha, chegou uma intimação aqui para desocupar a casa. 9 horas da noite, sexta-feira, o que você vai fazer? Vai no juiz sábado e domingo? Deixa passar sábado, segunda-feira. Olha, chegou uma carta aqui, é melhor você correr e ir atrás disso, ver o que aconteceu, o que dá para fazer. Mas a pessoa pelo menos passou o fim de semana. A gente não consegue parar, não dá uma notícia ruim, né? Estou com Covid. Meia-noite do domingo liga para a pessoa. Tá bom, mas como você está? Eu estou me sentindo bem. Mas por que precisa falar que está com Covid? Não é? Estou me sentindo bem. Oração da noite. Como é que é? Está pedindo as orações da noite. Está pedindo a oração da noite, vai mandar uma oração assim, que Deus te abençoe muito, você, sua família, sua mãe, seu pai, seus irmãos, todo mundo da sua família. A maior oração que ele recebe, né? Então, é preciso, quando a gente tem amor, eles falam da palavra respeito, mas não é bem respeito, é amor que a gente tem pelas pessoas. É mais do que respeito. Porque a gente vai falar na hora que aquilo vai ser o menos impactante possível para a pessoa. O menos impactante, o menos difícil. Uma notícia ruim a gente tem que dar da forma menos impactante. Então, isso
É amor que a gente tem pelas pessoas, não importa quem seja, não importa quem seja. Eu ouvi dizer que agora o Twitter foi comprado por um bilionário lá, o americano lá, né, o Elon Musk, né? E aí ele mandou não sei quantos mil funcionários embora. E aí ele mandou o pessoal ficar em casa e esperar um e-mail. Se chegasse um e-mail que não era para voltar mais para trabalhar, então eles não podiam voltar mais para trabalhar. Olha que interessante, né? Já pensou mandar não sei quantos mil embora de uma vez só, né? Você vai para sua... É que nem a gente quando vai procurar emprego. Tá aqui a sua ficha, tá guardando, vamos verificar aqui, qualquer coisa a gente te liga. Quando que eles ligam pra gente? E o homem faz o contrário, né? Vocês vão tudo para casa, se receber um e-mail para não voltar, tá mandado embora. Olha só, que coisa, né? Então, tem formas, e formas, e a gente vai aprendendo a lidar com as adversidades, com as dificuldades. As pessoas intolerantes, as pessoas malcriadas. A gente não tem necessidade nenhuma de conviver com essas pessoas assim, amorosamente, não é? A gente simplesmente passa e segue em frente. Não tem que ficar levando aquele resíduo descartável que a pessoa joga em cima da gente. Não precisa carregar isso. Para que a gente precisa carregar isso? É difícil se desfazer, porque tem uns que jogam uns troços que grudam na gente, né? É difícil limpar, desfazer, né? Mas a gente tem que seguir, olhar para frente e seguir. Vai ser um episódio que a gente vai nem lembrar mais daqui a algum tempo, se Deus quiser, graças a Deus. Eu lembro quando era jovenzinho, faz muito tempo, talvez uns 500, 600 meses atrás, e alguém falou comigo no meu serviço, falou assim, olha, você está hoje triste, chateado, chorando, aborrecido, vai passar uns anos, você vai dar risada disso que está acontecendo com você. Não é assim? A gente olha algumas coisas que nós vivemos para trás, a gente dá risada, meu Deus do céu, olha só. Passei um problema lascado e agora não é mais nada, aquilo lá não é mais nada, não representa mais nada. Veio o processo de despejo da casa que você mora com a sua mãe, com o seu pai, você que paga o aluguel e você não está pagando o aluguel, e aquele problema, aquela bomba lascada, a família vai ter que mudar aquela coisa. Aí você olha para trás e fala, fiquei tão desesperado, né? A gente achou que já ia ter que mudar na segunda-feira. Não era bem assim, tinha uma defesa, podia depositar, podia conseguir algum dinheiro, podia fazer. Tem outras soluções, mas a gente não consegue enxergar. Então, a ideia básica é que a gente busque fortalecer os nossos ânimos, planeje as conversas difíceis, converse, se precisar falar alguma coisa difícil, que a gente possa saber o momento certo de fazer isso. Não é que você vai ficar segurando uma notícia, não é nada disso. Mas você vai esperar o momento certo para dizer, não é? Aquilo que você precisa dizer em uma situação difícil, uma coisa complicada. Então é assim, o amor tudo sofre. Nós vamos viver dificuldades, vamos viver problemas, mas a gente vai nos fortalecer, vamos seguir adiante. Tá certo? Muito bem.